Agora faz um exercício comigo, fecha os olhos, imagine, agora, você acabou de ganhar na loteria. E aí vem a pergunta, o que fazer se você está sempre ligado aqui no Ver Mais? Deve ter acompanhado que na semana passada eu prometi uma entrevista com dicas para os novos milionários, principalmente depois que vários blumenauenses e moradores da região ganharam altas quantias em dinheiro na loteria, em sorteios bem próximos. Mas calma, se você está na lista dos não milionários como eu, também tem dica. Porque ter dinheiro é bom, mas é preciso saber investir, senão acaba rapidinho. Por isso eu converso hoje com o Diogo Anderson Angioletti, orientador financeiro. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Vanessa. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui para nos ensinar, então, a quem sabe nos tornarmos milionários. Eu começo já falando um pouquinho dos milionários dos últimos dias, né? A gente acompanhou nas últimas semanas as notícias de várias pessoas que ganharam quantias expressivas. Algumas de milhões, outras, né, 300 mil, 100 mil, que já é um bom dinheiro que quando cai no colo, assim, né, se a pessoa não tiver dívidas, já dá para investir. Qual que é a dica para quem recebe um dinheiro, de repente, de investimento? Bom, primeira coisa que a gente tem que cuidar é não entrar na euforia, porque a emoção, a gente tem uma máxima da educação financeira que tem a ver com comportamento, que diz que onde está a sua emoção está seu dinheiro. Então, cuidado com a euforia. Primeira coisa que você recebe, esse dinheiro, você pensa, vou comprar isso, vou fazer aquilo, e não faz as contas. Isso não, assim, muitas pessoas erram a fazer várias compras e esquecer que isso depois tem que ser mantido. O dinheiro tem que virar dinheiro. Temos que ter respeito ao dinheiro. Agora, para quem não é milionário, que eu acho que é a maioria aí que está nos assistindo, né? Está querendo saber como a gente começa a investir do zero, né? É com R$100, é com R$1.000, com 10 mil. Como que a gente pode começar a dar os primeiros passos nesse mundo do guardar e investir, né? Legal. A primeira coisa que eu digo, faça um boleto para você, né? A gente paga tantas coisas na vida, por que não? Sim, faça um boleto para você. Então, organize as finanças, veja qual é o seu objetivo de vida, que sonho você tem, como está, né, as suas reservas financeiras para o futuro, como estão essas reservas, e faça um boleto para você. E tire o dinheiro antes, não espera sobrar. É a segunda dica. Porque esperar sobrar é cair sempre nessa cilada, vai sobrar, não vai sobrar. A gente é bombardeado pela vontade de fazer compras. Os desejos, eles são infinitos, mas os recursos são finitos. Então é preciso se organizar e fazer assim, aquele planejamento. E não precisa ser muito dinheiro, pode ser um pouquinho. E quando a gente põe um pouquinho, a gente faz em educação financeira o que a gente chama de ancoragem. Você diz, consegui guardar, agora eu consigo mais, e vai se motivando a guardar o dinheiro. Hoje em dia tem várias opções de investimentos, né? Mas a gente acaba ficando perdido, às vezes, com tantas opções. O que hoje, para quem está começando, vou dar um exemplo bem prático, R$1.000 tenho guardado e eu quero investir esses R$1.000. Aí teria que pensar numa meta, num objetivo para esses R$1.000. Aí eu quero guardar R$1.000 para minha aposentadoria, ou eu quero guardar R$1.000 para a viagem do ano que vem. Eu tenho que criar uma meta? Essa fala que você fez, Vanessa, é muito importante. Primeiro, dê nome ao seu investimento. Isso é importante para você se manter motivado, né? Então, quando você pergunta que tipo de investimento, vai depender do teu perfil, porque existem pessoas que são mais arrojadas, pessoas que são mais destemidas, vamos dizer assim, que elas não se importam de perder um pouco em detrimento a ganhar muito, né? Então, existem os mais diversos tipos de investimento. A gente chama de renda fixa, aquele tipo de investimento que você sabe as regras dele quando você investe e você não tem o perigo de perder o dinheiro. Mas a rentabilidade, ou seja, o quanto você vai ganhar, é um pouco mais baixa. Então, eu diria para as pessoas, comece guardando dinheiro na renda fixa. Poupança, caderneta de poupança, RDC, CDBs, letra do tesouro, por exemplo, cotas, enfim. Guarde um pouquinho de dinheiro, né, nesses tipos de investimento que você sabe que você pode controlar e que, se você precisar, você pode resgatar. Mas tenha objetivos e realize sonhos assim. Qualquer pessoa pode, por exemplo, abrir uma conta numa agência de investimentos? Qualquer pessoa você pode ir até uma instituição financeira, você pode ir em bancos, cooperativas, contas digitais confiáveis, não tem problema. Basta que você deposite o dinheiro que você guardou e então invista em um produto financeiro. Se precisar, claro, sempre as pessoas podem ajudar nessas instituições a ver qual é o melhor investimento para o seu perfil. Diogo, a gente fala
de aprender a investir, porque o histórico de milionários, de geração para geração, não é muito bom, né? A gente acompanha aí que avós muito ricos, muitas vezes os pais, os netos acabam pagando um preço alto. Não existe essa tradição assim de famílias, né? Famílias, pessoas, enfim, que acabam mantendo esses milhões? É verdade. A gente vê estudos em que a terceira e quarta geração não tem mais os milhões que a família tinha. Agora, por exemplo, no Brasil, nós acabamos de ver que nós diminuímos a quantidade de milionários depois da pandemia, mas o dinheiro, claro, ele multiplicou, porque esse pessoal que trabalha com milhões, eles têm fundos exclusivos e acabam sabendo aplicar o dinheiro, que é muito importante. Então, a educação financeira, como a gente está fazendo aqui no programa hoje, é fundamental para as pessoas poderem saber o que fazer e não cair naquelas promessas, sabe? Olha, ganha muito dinheiro, não tem risco nenhum. Não existe isso. A gente tem que diversificar, não colocar todos os ovos numa cesta só. Você começou falando uma dica de milhões, né? Que seria o boleto. Reservar aquele dinheiro, dar um nome para um objetivo. Na hora de fazer isso, né? Lá no começo do mês, recebi, peguei, separei. O que não deve ser feito, por exemplo, qual é o erro que as pessoas mais cometem? As pessoas erram muito no caminhar quando elas encontram alguma dificuldade em desistir, por exemplo, no caminho. A gente fala, continue, reveja o sonho. Às vezes tem que aumentar um pouco mais, né? Vai ter que diminuir a parcela do mês por causa de alguma emergência. Diminua, mas continue vendo, né? Revisando e fazendo no longo do tempo. É importante a gente ter esse olhar de ter objetivos financeiros. Quando a gente não tem caminho e objetivo, a gente é levado pelas circunstâncias. Então, tem que se manter firme no planejamento financeiro. Por exemplo, todo mês vou lá, guardo R$500, né? Aí aquele mês não deu, eu precisei para um imprevisto, né? O orçamento doméstico, só fiquei com 200. Aí tu pensa, já que ficou com 200, eu vou gastar, vou comprar uma blusa. Né? Esse pensamento é errado. Ele é ruim, ele não te leva a nada. Você pode rever seus sonhos, são seus. Reveja, continue com objetivos. É muito importante as pessoas cuidarem que a educação financeira tem mais a ver com seus comportamentos do que com matemática. Então, por que todo mundo erra? Por que a gente falha em educação financeira, ou a grande maioria? Estudos mostram que 75% das famílias têm dificuldade de fechar o mês. Isso não é uma brincadeira. É porque as pessoas são levadas por comportamento e emoção, imediatismo. É preciso disciplina e controle e precisa ter o objetivo de vida para poder vencer tudo isso. Mensagem final para a gente deixar aquele gostinho para quem está em casa, para quem está no trabalho ali, falando, poxa, é agora ou nunca, eu vou começar a investir. Qual que é a última dica que tu nos dá? Eu digo, esteja nas rédeas, esteja no controle da sua vida financeira, né? Cuide com todas aquelas ofertas que existem no dia a dia e lembre-se que o futuro é seu, então pague-se primeiro, pague-se, né? Faça o teu boleto para a tua própria vida e seja uma pessoa equilibrada, organizada emocionalmente. Não compense os momentos difíceis com situações de compra. Compre dentro das suas capacidades e você vai ser mais feliz. Diogo, muito obrigada pelas informações. A gente aprendeu muito juntos. Obrigada.